Olá, pessoal. Hoje vamos entrar na Segunda Guerra Mundial, que é uma temática de grande importância, né? E que aparece de maneira frequente nas provas externas, quer seja o Enem, quer seja outro exame externo de qualquer natureza. Primeiro, precisamos entender o que foi a Segunda Guerra. Rapidamente, precisamos entender o que foi a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi o mais sangrento conflito da história da humanidade. Se você reunir todos os conflitos, a Segunda Guerra supera-os e supera-os com folga. Para vocês terem uma noção, a Segunda Guerra ela matou de 50 a 70 milhões de pessoas. Só pelo alto índice de mortalidade dá para termos uma ideia do quão destrutiva, corrosiva foi a Segunda Grande Guerra. É claro que muito disso explica-se pelo fato das armas de grande porte que foram utilizadas nesse evento global. A Segunda Guerra Mundial utilizou armamentos de grande porte, de grande impacto, armamentos com grande poder de destruição, com grande poder destrutivo, e é claro que a utilização desses armamentos com grande poder destrutivo geraria consequências inimagináveis para a história da humanidade, que foi o que acabou acontecendo com a Segunda Guerra Mundial. Bom, além disso, a Segunda Grande Guerra, ela pode e é considerada por muitos historiadores como uma continuação da primeira. Churchill dizia muito essa frase: esta guerra é de fato uma continuação da anterior. Inclusive, essa frase de Winston Churchill, premier britânico, ela foi questão de prova já, várias vezes usada como referência para questões de prova. Porque muitos historiadores e até alguns políticos veem a Segunda Grande Guerra como a continuação da primeira. Na verdade, pessoal, isso tem a ver, mas tem muito a ver com a forma como a Primeira Grande Guerra foi encerrada. A Primeira Grande Guerra, ela foi encerrada de uma forma terrível, sobretudo para os países que foram derrotados. A Alemanha, Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro, logo depois da Primeira Guerra Mundial, tiveram que assumir a culpa da guerra, eles tiveram que assumir a responsabilidade integral por terem produzido a Primeira Grande Guerra e foram fortemente punidos com os famigerados tratados de paz. Se você fizer uma revisão, o tratado que atuou sobre o Império Otomano, o Tratado de Sykes-Picot, ele fragmentou, esfacelou por completo o Império Otomano. Se você pega o tratado que foi imposto, aí é o paradoxo, Tratado de Paz imposto ao Império Austro-Húngaro, ele esfacelou com o Império Austro-Húngaro. Mas esfacelou mesmo, a Áustria se tornou uma nação nanica, sem saída para o mar, presa no continente, situação, aliás, que persiste até os dias de hoje. Então, o Tratado de Paz imposto à Alemanha, chamado de Tratado de Versalhes,
foi de todos o pior. Foi um tratado extremamente punitivo, um tratado que submeteu a Alemanha a um vexame, a uma humilhação. A Alemanha foi completamente arruinada, destroçada pelo Tratado de Versalhes. Desarmada, desmilitarizada, perdeu todas as colônias, obrigada a pagar uma indenização de 35 bilhões de dólares para cada potência vencedora. Então, quer dizer, todos esses tratados, eles acabaram criando internamente, nos países derrotados, um sentimento que foi uma das molas propulsoras para a formação do regime totalitário, o revanchismo. Então, o sentimento de revanche, o sentimento de ódio que pairou dentro dessas nações que foram derrotadas na Primeira Guerra e que tiveram, ao assinarem a rendição incondicional, que assumir toda a responsabilidade da Segunda Guerra, isso acabou retroalimentando a ascensão do nazifascismo e, portanto, a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O que os vencedores fizeram com os derrotados na Primeira Guerra, no fim da Primeira Guerra, era inimaginável. Eles foram severamente punidos. E ainda chamaram isso de tratado de paz. Melhor seria chamar de paz dos vencedores. Porque foram tratados de paz punitivos. O Hitler mesmo, de cada 10 palavras, 12 ele falava sobre o Tratado de Versalhes. Ele usou muito o Tratado de Versalhes para se promover. E o regime nazifascista, os regimes totalitários, de uma maneira geral, eles são regimes belicosos, militaristas, revanchistas, e a ascensão do totalitarismo como consequência da Primeira Guerra e da crise mundial de 1929, então, a ascensão do totalitarismo como consequência do sentimento revanchista inoculado pelas nações vencedoras da Primeira Guerra, associado à crise de 29, vai se tornar uma das causas da Guerra Mundial. O totalitarismo, então, acabou contribuindo e contribuindo demais para que a Segunda Grande Guerra tomasse a proporção violenta que tomou. O caráter revanchista. Se você pega, por exemplo, o nome das armas da Alemanha nazista, a V1, a arma da vingança 1, que deveria ter sido a bomba nuclear, mas a Alemanha não produziu a bomba atômica, graças a Deus, porque os gênios do projeto nuclear nazista tinham descendência judaica e eles foram, na sua esmagadora maioria, expulsos da Alemanha. A V1, a arma da vingança 1. A V2, a arma da vingança 2, que era o míssil balístico intercontinental, inventado pelo alemão Von Braun e que, até hoje, é uma arma extremamente mortal. O Von Braun, que ao término da Segunda Guerra, foi trabalhar para os Estados Unidos e desenvolveu todo o projeto de mísseis de longo alcance, de mísseis balísticos intercontinentais. Agora, esses elementos geradores da Segunda Grande Guerra Mundial, nós já sabíamos.
o cenário do pós-Primeira Guerra, não é? A criação de tratados punitivos que retroalimentaram o revanchismo, a ascensão dos regimes totalitários ou nazifascistas e a sua ideologia da revanche, da guerra, da vingança, são elementos que já são conhecidos da gente como geradores da Segunda Guerra. Para além dessas causas que nós já conhecemos, quais as outras causas que produziram, que geraram a Segunda Grande Guerra Mundial? Vamos saber? Bom, gente, aqui nós temos alguns dos expoentes da Segunda Guerra, figuras que fizeram história durante a Guerra Mundial. Stalin, o presidente da União Soviética, Winston Churchill, premier da Inglaterra, o Hitler, com certeza uma das personagens que mais se destacou nessa guerra tenebrosa, Benito Mussolini, o Papa Pio XII, que fez um acordo com o fascismo italiano, o Tratado de Latrão, e o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt. Além das causas supracitadas, um dos elementos geradores da Segunda Grande Guerra Mundial foi o fracasso da Liga das Nações. O que viria a ser esta Liga das Nações e por que ela fracassou e como o fracasso dela gerou a Segunda Grande Guerra Mundial. Veja só, quando a Primeira Guerra Mundial terminou, o presidente dos Estados Unidos, na ocasião, chamava-se Wilson, e Wilson propôs a construção dos chamados 14. Wilson propôs a construção do chamado 14 pontos de Wilson, certo? Os 14 pontos de paz. Segundo o presidente Wilson, caso esses 14 pontos de paz, todos integralmente fossem aprovados, o mundo vivenciaria uma paz duradoura e eterna. Vocês podem imaginar 14 pontos de paz elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, o que esses pontos de paz não continham. Não é? Então, quando Wilson apresentou esses 14 pontos na Conferência de Versalhes, dos 14 pontos, somente 3 foram aprovados. Inclusive, o Wilson, ele foi alvo de deboche, ele foi alvo de piada, de chacota na Conferência de Versalhes, porque as nações vencedoras não queriam que a orquestração da paz internacional ficasse única e exclusivamente sob a responsabilidade do Wilson. De jeito nenhum. Inclusive fizeram escárnio com o Wilson. Até Deus tem 10 mandamentos, você quer ter 14? Certo? De modo que, dos 14 pontos de Wilson, somente 3 foram aprovados e um deles foi a criação da Liga das Nações. Certo? Um dos pontos aprovados foi a criação da Liga das Nações. E o que seria
efetivamente esta Liga das Nações, órgão internacional criado com o objetivo de manter a paz mundial. Então, como nós historiadores costumamos dizer, é a antecessora da ONU. A Liga das Nações, ela foi criada com o objetivo de preservar a paz mundial. A ideia é boa, mas é desnecessário que digamos que a Liga das Nações foi um fracasso retumbante, porque ela não só não conseguiu evitar uma nova guerra mundial, como a Segunda Grande Guerra foi ainda mais estúpida e destrutiva do que a primeira. Correto? Então, a Liga das Nações fracassou e fracassou feio. Ela não só não conseguiu evitar um novo conflito mundial, como a Segunda Guerra foi ainda mais violenta e destrutiva do que a primeira. Mas por que a Liga fracassou? Bom, gente, em primeiro lugar, a Liga das Nações fracassou devido à ausência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o seu eterno isolacionismo, os Estados Unidos e a sua eterna postura de eu estando bem, o resto que se lê, abandonaram as negociações de paz do pós-Primeira Guerra. É inacreditável, gente. Os Estados Unidos abandonaram as negociações de paz do pós-Primeira Guerra. E sabe por quê? Por capricho, birra. Parece menino pequeno birrento. Como os 14 pontos não foram aprovados, os Estados Unidos abandonaram todo o processo de negociação, de articulação da paz do pós-guerra. E na hora que os Estados Unidos abandonam todo o processo de articulação da construção do mundo pós-guerra, eles largam, os Estados Unidos largam a responsabilidade para a Inglaterra e França. Ou seja, quem ficou com a responsabilidade de conduzir a Liga das Nações foi a Inglaterra e França. Isso é um problema. Isso é um problema sério. É um problema sério, primeiro porque França e Inglaterra estavam quebradas. Elas não tinham grana sequer para se manter e dirá para manter Liga de Nação. Se a França e a Inglaterra estavam quebradas e elas eram responsáveis pela condução da Liga das Nações, estando quebradas, a paz mundial já nasceu quebrada. Sem falar que a França e a Inglaterra venceram a guerra, mas elas vão despejar todo o sentimento de ódio em cima da Alemanha e da França. Porque nós sabemos que Inglaterra e França venceram a guerra por conta da intervenção americana. Porque em condições normais de temperatura e pressão, a Alemanha iria vencer a Guerra Mundial.
Então, foi uma vitória meio amarga que deixou França e Inglaterra ambas engasgadas. Elas não aceitavam o resultado da guerra. E aí canalizaram todo o ódio que elas tinham em cima dos tratados de paz que acabaram adquirindo caráter punitivo. Então, a Liga das Nações fracassa, em primeiro lugar, por isso. E, em segundo lugar, a Liga das Nações fracassou também pela ausência da União Soviética. A União Soviética, que surgiu em consequência da Revolução Socialista, ela ficou de fora da Liga das Nações. Mas por quê? Porque ela era socialista. As nações capitalistas, primeiro, tentaram reverter a Revolução Socialista de todas as formas, financiaram o Exército Branco, promoveram uma sangrenta guerra civil na Rússia, perderam. E quando o Exército Branco perdeu, por pressão dos trabalhadores, as potências capitalistas ordenaram que o Exército Branco saísse de dentro da Rússia, mas que, durante a fuga, o Exército Branco destruísse tudo que eles pudessem para inviabilizar a Rússia de construir o socialismo. Isolaram a Rússia, criaram nações que surgiram da fragmentação da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Essas nações formavam as nações do cordão sanitário, que era tão somente um cordão de isolamento da União Soviética do Ocidente. O nome é cordão sanitário de propósito, não é? Para soar pejorativo. Então, cordão sanitário, como se do lado soviético só existisse o que? Esterco, excremento. Então, essa é a ideia. De modo que a Liga das Nações fracassou também pela ausência da União Soviética. Porque se é um órgão internacional que tem como objetivo manter a paz, preservar a paz, este órgão não pode nascer criando desavenças. Entendeu? Não interessa se a nação é comunista, capitalista, islâmica, o que quer que seja, a União Soviética deveria estar participando das negociações do mundo pós-guerra. Até porque ela participou da guerra e foi muito atingida. Então, o fracasso da Liga das Nações causou a Segunda Guerra. Mas, Garrido, se a Liga das Nações desse certo, a guerra seria evitada? Não, não seria. Não seria porque a guerra foi fruto da determinação de um homem, Adolf Hitler. Ele queria se vingar e a forra. A guerra não seria evitada. Mas, se a Liga desse certo, a guerra poderia ter tomado uma proporção menor, menos agressiva. Quantos confrontos a ONU conseguiu evitar? Quantos confrontos a ONU conseguiu fazer com que não tomasse uma proporção dantesca como tomaram? Então, o fracasso da Liga das Nações é uma das causas mais importantes, mais substanciais da Segunda Grande Guerra Mundial. Agora, embora eu não goste de falar que a história tem uma causa principal, sem sombra de dúvidas, embora eu não goste, o elemento
mais substancial, gerador da Segunda Guerra, foi o imperialismo das potências do eixo. A expansão imperialista das potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A expansão imperialista das potências do eixo, sem sombra de dúvidas, foi o elemento que desencadeou, que fez eclodir a Segunda Grande Guerra Mundial. Tá? O imperialismo do eixo e o seu revanchismo fez eclodir a Segunda Grande Guerra. Como? Vamos por partes enxergar de que forma o imperialismo do eixo provocou a Segunda Guerra Mundial, começando pela Itália. Primeiro detalhe, a Itália foi uma nação vencedora da Segunda Guerra. Mas a vitória da Itália foi uma vitória com sabor de derrota, uma vitória humilhante. Porque a Itália fazia parte da Tríplice Aliança. A Itália era aliada da Alemanha e da Áustria. A Itália traiu a Alemanha, a Itália traiu a Áustria, porque a Inglaterra e a França prometeram à Itália que, quando a guerra terminasse, se ela terminasse com a derrota da Alemanha, a Itália seria compensada pela Inglaterra e pela França com colônias. A Inglaterra e França comprometeram-se com a Itália a confiscar as colônias alemãs após a Primeira Guerra, e essas colônias confiscadas seriam repassadas para a Itália. Pois é, a Itália está esperando até hoje. A Itália traiu e foi traída. Então, a Itália traiu e foi traída. Porque a Itália esperava receber várias colônias, não recebeu nenhuma. Por isso, quando Mussolini ascendeu ao poder, em consequência da crise do pós-guerra, a ascensão de Mussolini vem junto com a ascensão do revanchismo. A Itália queria se vingar da Inglaterra e da França. A Itália queria se vingar da Inglaterra e da França porque a Inglaterra e a França acabaram dando-lhe uma rasteira. Então, o início das divergências entre Itália, Inglaterra e França começa em 1936, quando a Itália anexou a Etiópia e a Eritreia. Bom, algumas pessoas podem estar dizendo Etiópia, Eritreia. Etiópia e Eritreia são nações extremamente pobres. São nações pobres hoje, porque na época a Etiópia e a Eritreia eram nações que estavam entupidas de diamantes. Eram regiões muito ricas. E por que, quando a Itália anexou a Etiópia e a Eritreia, a Itália entrou em rota de colisão com a Inglaterra e com a França? Porque a Etiópia e a Eritreia pertenciam à Inglaterra e França.
Na verdade, Mussolini está correndo atrás do prejuízo deles. Se vocês não me deram colônias e eu preciso delas, eu vou buscar na tora. E como a Etiópia e a Eritreia eram colônias da Inglaterra e da França, isso gerou exatamente este clima de divergência, esse clima de hostilidade entre Itália, Inglaterra e França. A Guerra Mundial tinha tudo para ter começado em 1936. Aliás, alguns analistas apostavam que esta guerra começaria em 1936. Bom, esta guerra ela só não eclodiu aqui porque Inglaterra e França reuniram-se e acharam que era desnecessário travar uma guerra com a Itália por conta de colônias africanas. Ainda mais que as chagas da Primeira Grande Guerra ainda eram muito fortes. As chagas da Primeira Guerra ainda estavam muito presentes, ainda estavam muito fortes no imaginário, no inconsciente coletivo dos europeus. Então, a guerra tinha tudo para começar aí, mas ela acabou sendo retardada. Além da Itália, a expansão imperialista do Japão também foi uma das causas da Guerra Mundial, porque o Japão, além de uma ameaça aos Estados Unidos, algo que é muito pouco falado nos livros, o Japão tornou-se uma ameaça também à China, que na época não era comunista. O que foi que aconteceu? Gente, a crise de 1929 produziu a ascensão do totalitarismo no Japão, do imperador fascista Hirohito. Quando a crise de 29 explodiu, a nação que mais sofreu com a crise foram os Estados Unidos, sem dúvida. Mas algo que é preciso que seja dito, e não é que depois dos Estados Unidos, o Japão foi disparado o país que mais sofreu com a guerra, que mais sofreu com a crise de 29. Porque a economia do Japão dependia demais da economia norte-americana. E quando a economia norte-americana beijou a lona, a economia japonesa ela ruiu na mesma velocidade que a economia norte-americana. E o imperador japonês, Hirohito, ele começou a culpar os Estados Unidos pelo caos que o Japão estava passando. A culpa disso é da nação norte-americana, porque os Estados Unidos destruíram nosso modelo do shogunato para implantar na força o capitalismo. Se os Estados Unidos não tivessem destruído o nosso shogunato, a crise de 29 não nos afetaria e talvez não afetasse mesmo. Então, quando Hirohito ascendeu ao poder, para tirar o Japão da crise, o imperador Hirohito ele começa a conquistar as ilhas do Pacífico. E nós sabemos que as ilhas do Pacífico, até os dias de hoje,
são um quintal norte-americano. Então, na hora que o imperador Hirohito começou a anexar as ilhas do Pacífico para tirar o Japão da crise econômica, ele joga o Japão numa rota de colisão contra os Estados Unidos. Gente, durante a Segunda Guerra Mundial, quase que inteira, os Estados Unidos estiveram travando uma guerra durante a Segunda Guerra Mundial, quase que inteira. Os Estados Unidos estiveram travando uma guerra particular contra o Japão, tá? Durante a Segunda Guerra, quase toda. Esta guerra particular entre os Estados Unidos e o Japão aconteceu, chamada de Guerra do Pacífico. E olhe que no início os Estados Unidos estavam perdendo a Guerra do Pacífico. Certo? O famoso bombardeio à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, 1941, 1941, vai acontecer o bombardeio de Pearl Harbor. O bombardeio de Pearl Harbor foi um pretexto que os Estados Unidos usaram para entrarem na guerra contra o Japão. Eles iriam, os norte-americanos, eles iriam entrar na guerra de qualquer maneira, porque os Estados Unidos estavam ameaçando a hegemonia imperialista, o controle norte-americano sobre o Pacífico. E com relação à China, é muito importante frisarmos o seguinte: em 1936, o Japão invade a Manchúria. Manchúria é uma poderosa reserva carbonífera, pertencia na época quase que integralmente à China, e o Japão invade a China interessado em explorar as reservas carboníferas da Manchúria. Criou, inclusive, um estado paralelo dentro da China. O Japão promoveu um genocídio na China absurdo. Por isso que a China é considerada uma das vencedoras da Guerra Mundial. Nós temos uma visão de mundo eurocêntrica. A Guerra Mundial, de fato, ela começou em 1936, né? Quando o Japão invadiu a China. Alguns dizem que em 1939, porque foi quando Hitler invadiu a Polônia, mas isso é uma visão ocidental. Se nós levarmos em consideração que a guerra ela teve uma amplitude mundial, a guerra de fato se inicia em 1936, quando o Japão entra em combate com a China. Então aqui está o imperialismo da Itália e do Japão. Agora, sem sombra de dúvidas, a grande atração da festa é o imperialismo da Alemanha. Por quê? Porque o imperialismo da Alemanha era uma ameaça para o planeta. Hitler, quando escreveu o livro Mein Kampf, o livro Mein Kampf, além de uma biografia, é uma espécie de programa de governo do Partido Nazista. Ali, no livro Mein Kampf, Hitler define o programa de governo que o Partido Nazista tinha. O plano dele era anexar o Ocidente em 4 semanas, para impedir que a União Soviética se armasse, depois invadir a União Soviética,
juntamente com o Japão, eles fariam rolo compressor na União Soviética, e a Alemanha, Japão e Itália, unidas, bombardeariam a América. Portanto, o imperialismo da Alemanha nazista foi a grande atração da Segunda Guerra Mundial, porque ele era uma ameaça ao mundo. O imperialismo nazista e a eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver na próxima aula.